Então, nas aulas anteriores, aprendemos aí como criar um filtro para trazer somente elementos que eu gostaria, né? Mostrando somente aqueles tipos de coisas. Posso selecionar aqui quais eu gostaria para fazer isso, ou ainda organizar por ordem alfabética. Aproveitando, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Digamos que eu selecione aqui dessa forma e peça para organizar em ordem alfabética, classificar. Ele vai perguntar para mim se eu quero expandir a seleção, que é uma boa coisa, porque se eu escolher continuar com a seleção atual, vai mudar os nomes aqui dos colaboradores, mas os valores aqui do lado não mudarão, daí trazendo informações incorretas, né? Então eu mantenho expandir a seleção, para daí ele organizar certinho assim, né, o nome relacionado ao quanto ele vendeu, ok? De qualquer forma, vamos falar agora a respeito de formatação condicional. Como eu posso fazer com que, dependendo dos números, dos valores, dos elementos inseridos na célula, ele possa exibir uma formatação, uma aparência, uma pintura, um ícone, alguma coisa assim diferente, para identificar se aquilo está bom ou está ruim, tá? Eu vou tirar aqui as pinturas que foram definidas, para a gente poder ver isso melhor, tá? Vou selecionar essas células aqui com os números, vou vir aqui nessa região aqui de página inicial, chamado formatação condicional, e aqui eu tenho opções como realçar a regra das células, mostrar os últimos ou primeiros, barra de dados, escala de cor ou conjunto de ícones, tá? Se você simplesmente escolher, por exemplo, o barra de dados, que é bem simples, ó, ele vai pintar ali as células, né? Ele vai pegar o maior elemento ali, se você olhar na planilha, por exemplo, é o 8000, e vai ser o cheio, né? A barra cheia, e o 2000, que é a barra mais vazia, e vai fazer a média dos outros ali no meio, sempre dessa forma, tá? Então, vai organizar para exibir assim automaticamente. E o legal é que é bem dinâmico, ó. Se eu venho aqui e altero, ele automaticamente alinha ali os elementos para mim, ó, ajustando tudo, tá? Então é muito bacana esse tipo de formatação. Bom, já se eu quiser escolher, por exemplo, barra de cores, conjunto de ícones e tudo mais, é mais interessante que a gente defina algumas regras para quando isso vai acontecer. Por exemplo, eu vou pedir aqui, ó, um conjunto de ícones nesse formato aqui. Ele fez com que as células ficassem desse jeito. Isso para arrumar é só aumentar o tamanho da coluna e ele já ajusta lá para mim. Mas como que eu sei o porquê que ele está pintando esse de vermelho, esse de amarelo, esse de verde, entende? Quais são as regras para uma hora trazer esse ícone, outra hora outro, outra hora outro? Para arrumar essas regras, você clica aqui e vem nessa última opção, gerenciar regras. Eu vou tirar aqui a barra de dados, basta selecionar essa regra, excluir aqui e clicar aqui em excluir regra, tá? E aqui eu tenho essa regra do conjunto de ícones e eu vou clicar em editar regra. Bom, ele vai me mandar para essa tela e ele está falando para mim que ele está colocando verde toda vez que, baseado nesses dados inseridos, ele encontra um valor superior a 67%. O ícone amarelo entre 67 e 33 e o vermelho abaixo de 33. Eu vou pedir um pouquinho diferente, vou mudar aqui para número. E vou falar, não é isso que eu quero. Eu quero que toda vez que um vendedor vender algo maior ou igual a 5.000, ele faça verde, significa, por exemplo, ele bateu a meta. Toda vez que ele fizer entre 5.000 e 3.000, quer dizer que ele está ali numa média, e traga o vermelho para mim em outras situações. Vou dar um OK e está aí, ó. Quando é igual ou maior que 5.000, ele está colocando o ícone verde, entre 3 e 5 o amarelo, e menor que isso o vermelho. Então a gente arrumou a regra, vou mostrar novamente, vindo aqui, gerenciar regras, seleciona a regra, editar regra, e por aqui a gente arruma a regra para o ícone ser exibido da forma que eu gostaria, tá? Vou excluir essa regra para a gente ver uma outra coisa que dá para fazer também. Aqui, ainda em formatação condicional, a gente pode vir aqui em realçar a regra das células. Vou fazer uma bem simples que pode ser muito útil para você. Vou pedir, ó, quando for menor do que, digamos assim, ó, menor do que 3.000, ou melhor, uma que você pode usar ainda mais, ó, menor do que 0,
eu gostaria de preenchimento vermelho, texto vermelho, para mostrar quando numa planilha eu tenho valores negativos, né? Ou eu posso vir aqui em formato personalizado e arrumar da forma que eu preferir quando for essa situação, tá? Ok. Então, em qualquer momento aqui que for negativo, ele vai fazer automaticamente assim, tá? Então, eu vou atribuir regras para que eles exibam dessa forma aí, tá? Então, tá aqui a regra que eu acabei de criar. Então, eu posso criar regras e regras e regras de formatação para que automaticamente ele venha a colorir essa região ou colocar ícones, colocar elementos que identifiquem, tornando a sua planilha muito mais bacana, muito mais bonita e interessante. Então, é uma ótima opção você sempre definir aí uma formatação condicional que venha a ajudar a sua planilha a ser muito mais fácil de trabalhar e de identificar os elementos.